Quando o famoso pianista Pierce Whitmore disse, em tom de brincadeira, ao trabalhador simples Edley para tocar piano, ele esperava humilhação. O que aconteceu a seguir chocou todos naquele elegante salão de concertos. Às vezes, os dons mais extraordinários se escondem por trás dos rostos mais comuns, e um único momento pode mudar tudo para sempre. Os lustres dourados lançavam uma luz quente sobre os pisos de mármore polido do prestigiado salão de concertos. Copos de cristal tilintavam suavemente enquanto convidados distintos, vestidos com trajes de gala, conversavam antes da apresentação da noite. Não era qualquer lugar, era onde nasciam lendas musicais e carreiras eram forjadas. Pierce Whitmore ajustou sua gravata borboleta de seda, os cabelos prateados perfeitamente penteados. Aos 52 anos, ele comandava respeito onde quer que a música clássica fosse apreciada. O recital daquela noite seria mais um triunfo, mais uma ovação de pé para sua coleção. O programa apresentava as peças mais desafiadoras de Chopin, um jogo de criança para alguém do seu calibre. Sr. Whitmore, está tudo preparado para sua apresentação, disse uma voz suave atrás dele. Ele se virou e viu uma jovem com roupas simples de trabalho, um suéter creme, uma saia cinza modesta e cabelos loiros presos em um rabo de cavalo prático. Sua identificação dizia Edley. Ela era uma das funcionárias do local, provavelmente na casa dos 30 anos, com mãos calejadas que falavam de trabalho honesto. Obrigado, respondeu Pierce, dispensando-a com um olhar breve. Ele estava acostumado a estar cercado por admiradores, doadores e colegas músicos. Funcionários eram apenas parte do cenário. Edley movia-se discretamente entre os convidados, garantindo que os copos de água estivessem cheios e os programas distribuídos. Ela trabalhava no salão de concertos há 3 anos, chegando cedo todas as manhãs para limpar o piano de cauda, tirar o pó dos assentos e preparar o espaço para apresentações que transportavam o público para outro mundo. Ela amava aquelas noites, embora sempre permanecesse invisível. Algo na música que preenchia aquelas paredes mexia com sua alma de uma forma que ela não conseguia explicar. Às vezes, quando o salão estava vazio, ela passava os dedos pelas teclas do piano, imaginando como seria criar tamanha beleza. Pierce anotou novamente enquanto ela polia cuidadosamente uma mancha na superfície do piano. Seu toque era gentil, reverente, quase como se o instrumento fosse sagrado para ela. Que divertido! Será que ela realmente achava que entendia a complexidade do que ele fazia? Cuidado aí, disse ele com um sorriso condescendente. Esse piano vale mais do que a casa da maioria das pessoas. Edley olhou para cima, surpresa. Sim, senhor. Eu sei o quanto é precioso. Tenho certeza que sim, riu Pierce, voltando-se para seus admiradores. O público começou a tomar seus assentos, a excitação vibrando no ar. As apresentações de Pierce eram lendárias, tecnicamente impecáveis, emocionalmente poderosas. Aquela noite prometia ser extraordinária. Mas, enquanto Edley assumia sua posição no fundo do salão, nem ela nem Pierce poderiam imaginar como a noite se desenrolaria. Às vezes, o destino tem planos que superam nossas expectativas mais ousadas, e naquela noite, ele estava prestes a ensinar a todos presentes uma lição que nunca esqueceriam. As luzes diminuíram, e Pierce caminhou confiantemente até o palco. Seus dedos dançavam pelas teclas com a precisão de um mestre artesão. A balada número 1 de Chopin fluiu do piano como ouro líquido, cada nota perfeitamente colocada, cada frase esculpida com anos de treinamento técnico. O público ficou hipnotizado, transportado por sua habilidade inegável. Sua posição perto da parede dos fundos, Edley fechou os olhos e deixou a música envolvê-la. Ela conhecia essa peça, cada crescendo, cada passagem delicada, cada clímax retumbante. Em sua mente, ela podia ver a história que a música contava, amor, perda, triunfo e coração partido, tudo entrelaçado no gênio de Chopin. Seus dedos se moviam inconscientemente, acompanhando a apresentação de Pierce. Ela havia escutado essa balada centenas de vezes, estudando cada gravação que encontrava na biblioteca pública. A música era seu refúgio, seu santuário, desde sempre. Magnífico, não é? Sussurrou a Sra. Anderson, uma das principais doadoras do local, para seu acompanhante. Pierce é simplesmente incomparável. Não há ninguém vivo que interprete Chopin como ele. Pierce terminou a balada sob aplausos ensurdecedores. Ele se levantou, curvou-se graciosamente e absorveu a adoração. Esse era seu elemento, os holofotes, a reverência, a certeza de que possuía algo raro e precioso que outros só podiam admirar de longe. Para minha próxima peça, anunciou Pierce, sua voz ecoando facilmente pelo salão, vou executar o estudo de Chopin, Opus 10, número 4, uma das peças tecnicamente mais exigentes do repertório clássico. Edley prendeu a respiração. Ela conhecia esse estudo intimamente, suas passagens rápidas como relâmpagos, sua intensidade emocional, sua reputação de desafiar até pianistas experientes. Ela sonhava em tocá-lo, embora nunca tivesse ousado tentar em um piano de verdade. A apresentação de Pierce foi impecável,
como esperado. Suas mãos se moviam como asas de beija-flor, navegando pelas passagens traiçoeiras com facilidade. O público ficou encantado, preso a cada nota. Mas, enquanto tocava, Pierce notou algo que o irritou. Aquela faxineira, Edley, ainda estava lá, e seu rosto mostrava uma expressão que ele achava presunçosa. Ela parecia conectada à música, como se entendesse, como se pertencesse a esse mundo de sofisticação e arte. Que ridículo! O que alguém como ela poderia saber sobre os anos de treinamento, os sacrifícios, o puro talento necessário para dominar tais peças? Era quase insultante que ela estivesse ali, fingindo apreciar algo tão fora de seu alcance. Pierce terminou com outra ovação de pé. Enquanto recebia os aplausos, seus olhos encontraram Edley novamente. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma maneira de lembrar a todos presentes da ordem natural das coisas, de quem pertencia a esse mundo rarefeito e quem não pertencia. Quando os aplausos diminuíram, Pierce permaneceu no banco do piano, um leve sorriso brincando em seus lábios. Em vez de anunciar a próxima peça, ele fez um gesto em direção ao fundo do salão. Senhoras e senhores, disse, sua voz carregando aquele tom distintivo de quem está prestes a oferecer entretenimento, notei que temos um membro do público particularmente atento ali atrás, que parece especialmente comovido com a apresentação desta noite. Todas as cabeças se voltaram para Edley, que de repente sentiu o peso de 100 pares de olhos. Suas bochechas coraram intensamente ao perceber que se tornara o centro das atenções. Você aí, continuou Pierce, apontando diretamente para ela, a jovem de saia cinza. Você parece estar acompanhando com muita atenção. Diga-me, você toca piano? A pergunta pairou no ar como uma armadilha, esperando para ser acionada. O coração de Edley batia forte contra suas costelas. Ela podia sentir os olhares curiosos do público, podia perceber a mudança na energia do salão, de uma apreciação reverente para um divertimento verístico. Um pouco, Edley conseguiu dizer, sua voz quase inaudível. O sorriso de Pierce se alargou. Um pouco. Que modéstia! Bem, então, certamente alguém com tamanha apreciação por Chopin não se importaria de demonstrar para nossos distintos convidados. Risos nervosos ecoaram pelo público. Eles sentiram o que estava acontecendo, um mestre músico prestes a humilhar alguém que ultrapassara seus limites. Era cruel, mas inegavelmente divertido. Não, eu não poderia, protestou Edley, dando um passo para trás. Sou apenas funcionária. Preciso. Bobagem, interrompeu Pierce, levantando-se e gesticulando grandiosamente em direção ao piano. A música é para todos, não é? Certamente você não gostaria de desapontar nossos generosos patronos que apoiam este local. A armadilha estava perfeitamente armada. Recusar pareceria ingratidão aos doadores. Aceitar levaria a uma humilhação certa. Pierce encurralara completamente, e ele saboreava cada momento. A Sra. Anderson inclinou-se para frente em seu assento, intrigada. Outros membros do público sussurravam entre si, alguns parecendo desconfortáveis com a óbvia armação de Pierce, outros ansiosos para ver como esse drama se desenrolaria. Vamos lá, pressionou Pierce, seu tom carregado de falso encorajamento. Qual é o pior que pode acontecer? Afinal, você estava ouvindo tão atentamente. Talvez tenha absorvido alguma técnica por osmose. Mais risadas do público, embora alguns convidados se remexessem desconfortavelmente. Eles podiam sentir a crueldade por trás do verniz polido de Pierce. Edley ficou paralisada, sua mente acelerada. Ela pensou em seu pequeno apartamento, seu modesto salário, seu lugar na hierarquia do mundo. Pensou em todas as vezes que sonhara em sentar em um piano como aquele, em compartilhar a música que vivia em seu coração. Mas, acima de tudo, pensou na voz de seu pai, Edley, às vezes a vida te dá um momento para mostrar quem você realmente é. Edley respirou fundo e deu um passo à frente. O clique de seus sapatos simples no chão de mármore parecia ecoar pelo salão, agora silencioso. A cada passo, ela sentia o peso da expectativa, do julgamento e da antecipação presunçosa de Pierce pelo seu fracasso. Maravilhoso, exclamou Pierce, batendo as mãos. Nossa corajosa voluntária se aproxima. Diga-me, o que gostaria de tentar? Talvez, brilha, estrelinha. Ou quem sabe, Maria tinha um cordeirinho. O público riu de sua condescendência. Pierce estava em seu elemento agora, o mestre Schaumann entregando entretenimento por meio da humilhação de outra pessoa. Edley alcançou o piano e ficou ao lado do banco, sua mão tremendo levemente ao tocar a madeira polida. O instrumento era magnífico, um piano de cauda de concerto que fora tocado por lendas. Ela quase podia sentir a história em suas teclas, as inúmeras histórias que ele contara através da música. Na verdade, disse ela baixinho, sua voz ganhando força, estava pensando na balada número 1 em sol menor de Chopin. O riso parou abruptamente. O sorriso de Pierce vacilou por um momento antes de voltar,
embora agora com uma ponta mais afiada. A balada número 1 de Chopin, ele repetiu, com um tom de descrença. Minha querida, essa é uma das peças mais desafiadoras do repertório. Requer anos de estudo, domínio técnico. Eu sei o que ela exige, interrompeu Adlai suavemente, sentando-se no banco. Seus dedos encontraram as teclas, e pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu em casa. Pierre se riu, mas agora soava forçado. Bem, por todos os meios, vejamos o que você pode fazer. Isso deve ser educativo para todos. O público prendeu a respiração coletivamente. Alguns se sentiam envergonhados por Adlai, antecipando o desastre prestes a se desenrolar. Outros percebiam algo diferente em sua postura, na maneira como ela posicionava as mãos, na súbita quietude que a envolvia. Pierre se deu um passo para trás, cruzando os braços, pronto para desfrutar do espetáculo. Ele imaginava as notas atrapalhadas, a inadequação técnica, o momento em que ela perceberia que estava fora de seu alcance. Então ele interviria gentilmente, talvez oferecesse alguma correção amigável e restauraria a ordem correta das coisas. Quando você estiver pronta, disse ele com cortesia exagerada. Adlai fechou os olhos por um momento, seus dedos repousando levemente sobre as teclas. Em sua mente, ela ouviu a voz de seu pai novamente, não com palavras dessa vez, mas com música, a mesma balada de Chopin que eles tocaram juntos tantos anos atrás, antes que tudo mudasse. Ela abriu os olhos, olhou para o mar de rostos e começou a tocar. As primeiras notas soaram claras e verdadeiras, e o sorriso confiante de Pierre começou a desvanecer. As frases iniciais da balada número 1 de Chopin fluíram dos dedos de Adlai com uma clareza que enviou ondas de choque pelo salão de concertos. Não eram as notas hesitantes de uma amadora, elas carregavam a confiança de uma compreensão profunda, o toque de alguém que vivera com essa música por anos. A expressão de Pierre mudou de diversão para confusão, e depois para algo próximo ao alarme. Isso não era possível, a precisão técnica, a fraseação musical, a profundidade emocional. Era como se uma pessoa completamente diferente tivesse sentado em seu piano. Quando Adlai passou para o primeiro tema principal da balada, sua execução revelou camadas de interpretação que até surpreenderam Pierre. Ela encontrou nuances na escrita de Chopin que ele nunca considerara, trouxe vozes internas que pintaram a melodia em cores totalmente novas. O público ficou hipnotizado. A boca da Sra. Anderson ficou ligeiramente aberta. Outros convidados se inclinaram para frente em seus assentos, não mais testemunhando uma humilhação, mas experimentando algo extraordinário e inesperado. Os dedos de Adlai navegaram pela traiçoeira seção intermediária com uma facilidade de tirar o fôlego. As passagens rápidas que desafiavam até pianistas experientes pareciam fluir naturalmente de suas mãos. Mas, mais do que habilidade técnica, sua execução possuía algo que faltava à performance de Pierre, uma honestidade emocional crua. Ela não estava apenas tocando notas, estava contando uma história. Cada frase falava de saudade, de sonhos adiados, de beleza encontrada em lugares inesperados. A música tornou-se uma janela para sua alma, revelando profundezas que sua aparência simples escondia. Pierre se viu realmente ouvindo, não apenas esperando por erros. Contra sua vontade, ele estava sendo atraído por sua interpretação. Como isso era possível? Quem era essa mulher? A seção climática da balada chegou, e Adlai atacou com uma paixão que deixou o público sem fôlego. Seu corpo inteiro se movia com a música, cada gesto com propósito, cada nota perfeitamente colocada, mas espontânea. O piano parecia cantar sob seu toque, como se estivesse esperando a noite toda por alguém que realmente entendesse sua voz. Ao se aproximar da seção final, a execução de Adlai assumiu uma qualidade quase sobrenatural. A tristeza na melodia de Chopin tornou-se pessoal, imediata. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas sua execução nunca vacilou. Se alguma coisa, a emoção tornava sua interpretação mais poderosa, mais autêntica. O público estava completamente silencioso agora, preso a cada nota. Alguns convidados se viram comovidos às lágrimas pela beleza inesperada que se desenrolava diante deles. Isso não era apenas uma performance, era uma revelação do espírito humano. Pierre ficou paralisado, seu mundo desmoronando a cada frase perfeitamente executada. Tudo o que ele pensava saber sobre talento, sobre classe, sobre quem merecia fazer música em salões como aquele estava sendo desafiado pela mulher simples que ele tentara humilhar. Adlai alcançou a passagem final da balada, onde o gênio de Chopin comprimiu uma vida inteira de emoção em apenas algumas medidas. Sua execução tornou-se quase etérea, cada nota flutuando no ar como uma oração. O salão de concertos transformara-se em um espaço sagrado, transformado por uma música que parecia vir de algum lugar além da técnica ou do treinamento. Quando o último acorde desvaneceu em silêncio, o eco permaneceu no ar pelo que pareceu uma eternidade. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O silêncio era tão completo que o tic-tac do relógio antigo no saguão podia ser ouvido através das portas fechadas.
Então, lentamente, a Sra. Anderson se levantou. Seus olhos brilhavam com lágrimas enquanto ela começava a aplaudir, não os aplausos educados da obrigação social, mas a apreciação estrondosa reservada para momentos de verdadeira arte. Um a um, todo o público se levantou, sua ovação crescendo até preencher cada canto do salão. Pierce permaneceu imóvel, encarando Adlai como se a visse pela primeira vez. A mulher que ele descartara como uma simples funcionária acabara de entregar uma das performances mais comoventes que ele já testemunhara. A constatação o atingiu como um golpe físico. Ele estivera completamente, absolutamente errado. Adlai ficou sentada no banco do piano, sobrecarregada pela resposta. Ela nunca havia tocado para um público antes, nunca imaginara que sua música poderia afetar os outros dessa maneira. Os anos de prática em seu pequeno apartamento, as incontáveis horas gastas com gravações e partituras, haviam levado a esse momento impossível. Isso foi, começou Pierce, então parou. Sua habitual eloquência o abandonara. Ele se aproximou do piano lentamente, como se estivesse se aproximando de um santuário. Há quanto tempo você toca? Desde os 7 anos, respondeu Adlai baixinho, enxugando as lágrimas das bochechas. Meu pai me ensinou. Ele também era pianista, mas nunca teve oportunidades como esta. Pierce sentiu algo se partir dentro de seu peito, a armadura de privilégio e presunção que ele usara por tanto tempo. Eu devo a você um pedido de desculpas. O que fiz esta noite foi imperdoável. O público silenciou, percebendo esse momento privado entre dois músicos. Mas a transformação não estava acontecendo apenas entre Pierce e Adlai, estava acontecendo por todo o salão. As pessoas estavam se olhando de maneira diferente, questionando suas próprias suposições sobre valor e talento. Você não me deve nada, disse Adlai, levantando-se do banco. A música não pertence a nenhum de nós. Ela pertence a todos que a sentem. Pierce assentiu lentamente, humilhado de uma maneira que nunca havia experimentado. Você consideraria tocar a segunda metade do programa desta noite? Acho que nosso público merece ouvir mais. A pergunta pairou no ar, cheia de possibilidade e redenção. Eu não poderia, protestou Adlai, mas Pierce balançou a cabeça firmemente. Por favor, disse ele, e a palavra agora carregava um respeito genuíno, não condescendência. Estou performando há 30 anos, e nunca ouvi Chopin tocado com tanta verdade. O público merece esse presente. A Sra. Anderson gritou de seu assento, sim, querida, por favor, continue. Isso foi extraordinário. Outras vozes se juntaram, incentivando Adlai a permanecer no piano. A atmosfera no salão havia-se transformado completamente. O que começara como uma noite de entretenimento formal tornara-se algo muito mais significativo, um lembrete de que talento e beleza podem surgir dos lugares mais inesperados. Adlai olhou para os rostos que a observavam. Não eram mais os estranhos intimidadoras de uma hora atrás, eram seres humanos conectados pela linguagem universal da música. Ela pensou em seu pai novamente, em todas as vezes que ele dissera que a música era para ser compartilhada. Talvez mais uma peça, disse ela suavemente. Pierce deu um passo para trás, dando-lhe o palco completamente. Esse era o momento dela agora, e ele entendia que seu papel era simplesmente testemunhá-lo. Adlai escolheu o Noturno em Mi bemol maior de Chopin, uma peça que a confortara em muitas noites difíceis. Ao começar a tocar, o salão mais uma vez se encheu de magia. Essa apresentação era diferente da balada, mais suave, mais íntima, como uma canção de ninar cantada por alguém que entendia a tristeza e a esperança em igual medida. No público, as pessoas começaram a refletir sobre suas próprias vidas. A Sra. Anderson pensou na governanta que ela mal reconhecia, imaginando que talentos e sonhos escondidos poderiam estar por trás daquele rosto familiar e invisível. Um empresário lembrou-se de suas próprias aspirações musicais abandonadas. Uma matrona da sociedade questionou por que nunca olhar além do status social de alguém para ver seu verdadeiro valor. Pierce ouviu com crescente admiração e algo mais profundo, genuína admiração. Adlai não era apenas tecnicamente proficiente, ela era uma artista no sentido mais verdadeiro. Ela o fez lembrar porque se apaixonara pela música em primeiro lugar, antes que a fama e o reconhecimento complicassem tudo. Quando o noturno chegou ao fim, Pierce tomou uma decisão que mudaria suas vidas. Quando a última nota desvaneceu e o público explodiu em outra ovação de pé, ele deu um passo à frente e pegou a mão de Adlai. Senhoras e senhores, anunciou, sua voz carregando uma humildade que não estava lá antes, esta noite, vocês testemunharam algo raro, o surgimento de uma verdadeira artista. Adlai nos lembrou a todos que a música não é sobre pedigree ou prestígio. É sobre a coragem de compartilhar o que vive em seu coração. A ovação continuou, mas agora era uma celebração, não apenas uma apreciação. 6 meses depois, Adlai caminhava pelos mesmos pisos de mármore do salão de concertos, mas tudo havia mudado. Naquela noite, seu nome estava impresso no programa em uma elegante caligrafia, Adlai Morrison, piano.
Os cartazes do lado de fora anunciavam seu recital de estreia, apoiado por um fundo de bolsas que Pierce criara para talentos não descobertos. A Sra. Anderson aproximou-se, radiante de orgulho. Minha querida, mal posso acreditar que esta é a mesma jovem que estava limpando nossos copos há apenas 6 meses. Sou a mesma pessoa, respondeu Edley com um sorriso. Só tenho um piano maior agora. Pierce apareceu ao seu lado, não mais o perfumeiro arrogante daquela noite memorável. Seu encontro com Edley o humilhara profundamente, levando-o a criar uma fundação que buscava talentos musicais negligenciados em lugares inesperados. Naquela noite, ele seria o virador de páginas dela, uma inversão de papéis que simbolizava sua transformação. Nervosa? Perguntou ele. Apavorada, admitiu Edley, mas também grata. Se você não tivesse me desafiado naquela noite. Se eu não tivesse sido um completo idiota, quer dizer, corrigiu Pierce. Quase deixei minha arrogância destruir algo belo. Ainda estou aprendendo a ser melhor. O salão estava lotado naquela noite, a notícia sobre a faxineira que chocara um público com seu dom extraordinário tendo-se espalhado. Mas a multidão não estava lá por espetáculo, eles buscavam a emoção autêntica que os comovera tão profundamente meses atrás. Enquanto Edley tomava seu lugar no piano, ela pensou na jornada que a trouxera até ali. A morte precoce de seu pai interrompera abruptamente sua educação musical, forçando-a a trabalhar em qualquer emprego que pudesse encontrar. Por anos, ela acreditara que aquela parte de sua vida estava acabada para sempre. Mas sonhos, ela aprendera, nunca morrem de verdade. Eles esperam pacientemente pelo momento certo para ressurgir, por alguém que acredite neles novamente, mesmo que esse alguém seja você mesma. As luzes diminuíram, e Edley começou seu recital com a mesma balada de shopping que iniciara tudo. Mas naquela noite, ela a tocou não como um desafio ou uma revelação, mas como uma celebração de segunda chance e da coragem de ser vista por quem você realmente é. No público, Pierce ouviu com lágrimas nos olhos. Ele passara sua carreira sendo tecnicamente perfeito, mas Edley o ensinara que o maior poder da música vinha de sua capacidade de conectar corações humanos. Ela lhe dera um presente naquela noite, a chance de lembrar sua própria humanidade. Quando as notas finais ecoaram e o público se levantou em apreciação, uma verdade ressoou pelo salão. Às vezes, a música mais bela vem dos lugares mais inesperados, tocada por mãos que conheceram tanta luta quanto a esperança. O que achou da incrível jornada de Edley? Você já encontrou talento escondido em lugares inesperados? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, adoro ouvir suas histórias. Se essa história de segundas chances e dons inesperados te emocionou, por favor, inscreva-se e clique no sino de notificações. Há tantas outras histórias inspiradoras esperando para serem contadas. De onde você está assistindo hoje? Deixe-me saber nos comentários. E lembre-se, você nunca sabe quem ao seu redor pode estar carregando um dom extraordinário. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém acreditar neles. Até a próxima, mantenha seus corações abertos para as belas surpresas da vida.